Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros, ou se preferirem, Teoria do Risco. Na aula de hoje continuaremos a nossa discussão sobre o modelo de risco coletivo, mais precisamente abordando a distribuição dos sinistros agregados em tal modelo. Bem, vamos começar falando da distribuição de Poisson composta. Tá? E qual distribuição é essa? Que é uma distribuição muito importante quando estamos discutindo modelos de risco coletivo. Então, se eu tenho um modelo de risco coletivo e minha variável aleatória n, ou seja, a quantidade de sinistros, segue a distribuição de Poisson com o parâmetro lambda, tá? Dizemos que a distribuição de S-call, ou seja, do meu sinistro coletivo, né, agrupado para toda a minha carteira, ela tem distribuição de Poisson composta com o parâmetro lambda, onde esse P de x aqui tá representando a distribuição, a probabilidade do valor dos meus sinistros, tá? Eu estou falando da distribuição acumulada, Fzão. Então isso daqui nada mais é do que o quê? Tá vendo o asterisco? Então é a convolução para se chegar àquele valor x de S-call. Isso daqui é o que? É a função de probabilidade de uma Poisson. A princípio parece um pouquinho complicado a fórmula, mas não é tão complicado assim. Tá? O que é que a gente precisa saber? A gente vai tratar normalmente com momentos, né? A gente não está interessado em saber a distribuição exata na maioria das vezes de S-call, então a gente pode calcular os momentos. O que é que nós sabemos? Que a esperança no modelo de risco coletivo é quem? É a esperança de n vezes a esperança de x. Não é isso que vimos lá nas aulas anteriores? A distribuição de x eu não sei, não me importa, mas eu sei que a esperança de n no caso de uma Poisson é lambda. Então a esperança de S-call nada mais é do que lambda a esperança de x. E quem vai ser a variância? Bem, a variância a gente sabe que é dada por quem? Esperança de n, variância de x. E aí, faz como? Troca, não é isso? Mais variância de n, esperança de quem? Do x, só que tem um quadrado. O quadrado está dentro ou fora, o quadrado está do lado de fora, não é isso? Para não esquecer da fórmula lá da variância do S-call. Só que a gente sabe que é a esperança de n e variância de n. Isso é lambda, variância de x. E a variância de n também é lambda, pois n é uma distribuição de Poisson. Esperança de x ao quadrado. Só que quem é a variância de x? Eu posso colocar, veja que eu tenho lambda em evidência. Só que a variância de x é quem mesmo? É a esperança do x ao quadrado menos quem? O quadrado da esperança de x. Correto? E do outro lado nós temos a esperança do x ao quadrado também. Reparem que esse segundo e terceiro termo são iguais com sinais trocados. Então vai sobrar só quem? Lambda, esperança do x ao quadrado. Tá? Então, no caso da Poisson composta, basta saber quem é o meu lambda, a esperança de x e a esperança de x ao quadrado para obter os momentos da distribuição, certo? E aí vamos a alguns teoremas, tá? Algumas propriedades dessa distribuição de Poisson composta que vão mostrar para a gente por que essa distribuição é tão importante. Pensa que eu tenho S1, uma carteira lá com seus vários sinistros. S2, uma outra carteira, até SK, várias carteiras, tá? K carteiras, que são todas Poisson composta, ou seja, o N sempre segue uma Poisson, cada qual com seu próprio lambda, tá? Esse lambda aí, então, num pode ser 10, no outro pode ser 100, e com sua distribuição dos valores do sinistro. Então, S, ou seja, a soma de S1, S2 até SK, ou seja, se eu juntar todas essas carteiras num bolo só, ela também terá uma distribuição de Poisson composta, com o parâmetro lambda, que é dado por quem?
pela soma de todos os lambdas i. Então, se eu tinha 10 numa, 100 na outra, 50 na outra, a meu número médio de sinistros vai ser 10 mais 100 mais 50, que é igual a 150, tá? E a distribuição de probabilidade vai ficar dada dessa forma. A gente tem esse pedaço aqui que representa uma fração, tá? Eu estou vendo o percentual do lambda aí sobre o lambda, que é a soma de todos os lambdas. Então, na prática, isso é o quê? Nesse caso que eu falei, 10, 100, 50, seria 10 sobre 160, 100 sobre 160, 50 sobre 160 vezes a probabilidade, tá? Já já a gente vai ver um exemplo e fica mais fácil de entender o que é que a gente está falando aqui. E como é que a gente demonstra, tá? Como é que a gente demonstra esse teorema, tá? Para saber que isso é verdade. A gente sabe que, tá? N segue uma Poisson. Se N segue uma Poisson, tá? Com o parâmetro lambda, a gente viu lá atrás que o quê? Que a função geradora de momentos de N, que é uma Poisson, vai ter que forma? É elevado, né, exponencial de lambda ET menos 1. Isso é a função geradora de momentos do N, quando o N segue uma distribuição de Poisson. Só que se eu estou assumindo que S segue uma Poisson composta com o parâmetro lambda e distribuição de x dada por px, o que é que eu sei sobre a função geradora de momentos de S? A gente viu lá que no caso do modelo de risco coletivo, como é que a gente obtém a função geradora de momentos? É a função geradora de momentos de N aplicada onde? No logaritmo de m de x t. E aí, aplicando isso nessa função aqui de cima, a gente vai substituir quem? T por log de m de xt. Então, vai sobrar quem? É o exponencial de lambda é elevado a log de m de xt. Ora, é elevado a log cancela. Então, vai sobrar quem só? M de x t menos 1. Então, isso é a função geradora de momentos da minha distribuição S, tá? Só que agora eu estou dizendo para a gente que a minha distribuição S, o meu S coletivo, na verdade é uma soma de vários outros S coletivos. Então, se a gente fosse escrever pela definição, qual é a definição da função geradora de momentos? Não é elevado a t, variável aleatória, que no nosso caso é o S? Só que o nosso S, nós estamos dizendo que é quem? S1 mais S2 até o SK. Então, isso é o nosso S que nós estamos discutindo, que é a soma de todos esses Szinhos. Vocês já viram, a gente já viu em outras demonstrações que eu posso separar isso, né? E elevado a TS1 vezes E elevado a TS2. Como eles são independentes, eu posso separar em várias esperanças. Esperança de E elevado a TS1 vezes esperança de E elevado a TS2. E por aí vai, que na prática é o produtório, tá? A gente já fez isso em outras questões, então eu vou pular esse passo de indo de 1 a k da função geradora de momentos de quem? De SI. Então, a minha distribuição S tem função geradora de momentos dado pelo produtório da geradora de momentos de cada um daqueles SI. Só que a gente não já viu aqui que quando eu tenho uma Poisson, independente se essa é uma Poisson composta, independente se é o SS, a soma de vários Szinhos, ou se é cada Szinho em particular, essa não é a função geradora de momentos? Então, eu posso substituir isso daqui dentro, tá? Essa função geradora de momentos de S, e a gente vai ficar então com quem? Com isso daqui. Exponencial, porque eu tenho um produtório de vários exponenciais. Então, na verdade, eu tenho o quê?
exponencial elevado a alguma coisa, vezes exponencial elevado a outra coisa, vezes exponencial elevado a outra coisa. Então, eu vou botar tudo numa base só e somar os expoentes. Então, vai ser exponencial, e aí eu estou somando tudo isso daqui, ó, para o S1, para o S2, para o S3. E o que é que vai mudar? No S1 eu tenho lambda 1 e o m de x 1. Para o S2, lambda 2, m de x2. Então, na prática, vira quem? Um somatório, tá? De lambda i vezes o m de xi, que cada carteira pode ter sua distribuição de sinistro diferente, menos 1, tá? Fazendo somatório de tudo isso com i indo de 1 até k. E aí a gente pode fazer, só para finalizar e ficar mais bonitinho, onde nós falamos anteriormente, multiplicar e dividir por lambda, tá? Sendo esse lambda o somatório dos lambdas que a gente já falou, só para chegar na propriedade que a gente disse anteriormente. Então, o que é que a gente vai terminar com nos finalmente? A gente vai terminar aqui a função geradora de momentos de S, tá? Agora esse S sendo a soma de todos os outros Szinhos, vai ser quem? O exponencial de lambda, e aqui o somatório, tá? Indo de 1 até k, lambda i sobre esse lambda, tá? Isso é a multiplicação e divisão, m de xi em t menos 1. Tem um outro parênteses. E aí? Olhando para isso, o que é que nós temos? Olha ali para cima, tá? E aí a gente vai ter, compara isso daqui, tudo, com esse pedacinho aqui, ó. Repara que é a mesma ideia. Esse lambda agora é aquele primeiro lambda, e no lugar de mxt a gente vai ter essa expressão. Tá? Então isso é só para demonstrar nosso teorema 1, obviamente. Eu espero que vocês não precisem estar demonstrando isso por aí, mas é para a gente ter a noção por que uma soma de Poisson compostas também será uma distribuição de Poisson composta, tá? E aí uma observação importante é que isso vai, evidentemente, facilitar a nossa vida quando nós estivermos efetivamente trabalhando com várias carteiras, todas elas com distribuição de Poisson. E aí, para facilitar o entendimento do que nós tínhamos anteriormente, vamos ver um exemplo com números práticos, tá? Então, a primeira carteira que eu tenho, S1, é uma Poisson composta com lambda igual a 3, ou seja, isso daqui vai ser a média variância dessa carteira. E aí nós temos a distribuição de probabilidade de x, né, para essa carteira, que é C1, C2 ou C3 é igual a 1/3. Então vamos entender. O sinistro nessa carteira pode assumir 1, 2 ou 3. São os valores do sinistro quando acontece. E o S2, nossa segunda carteira, tem essa média, tá? Esse lambda, e aqui está a distribuição, tá? O x2 pode assumir ou 1 ou 2, cada um com probabilidade meio. E aí eu quero saber agora sim a distribuição exata, tá? Da minha carteira agregada, tá? Da agregação de S1 e S2. E eu quero saber qual a probabilidade de quando eu estou nessa carteira agregada e observo um sinistro, ele ser 1, 2 ou 3. Então a gente pode pensar isso muito como aquele exemplo que a gente tem lá em probabilidade de você ter duas caixas com bolas coloridas em quantidades diferentes, e aí você joga tudo numa caixa e aí você tira uma bola e faz aquelas perguntas de probabilidade condicional. Qual a chance de ter vindo da caixa A ou da caixa B, tá? Então é mais ou menos a ideia por aí, tá? Então vamos sistematizar as informações que a questão nos deu. Para a carteira 1, eu sei que eu tenho x e p de x. X pode ser 1, 2 ou 3, com probabilidades de 1/3, 1/3 e 1/3. E para S2, nós sabemos o quê? Que x pode só assumir 1 ou 2, com probabilidades
meio para cada um. Não é isso? Meio e meio. E aí agora a gente faz o quê? Bem, para saber exatamente essa probabilidade aqui, a gente primeiro começa, ó, lembra lá da fórmula lá no primeiro slide? A gente começa pela acumulada. A primeira coisa que a gente obtém é a acumulada, tá? Então aqui a gente pode vir e calcular a acumulada de cada uma dessas distribuições, porque é assim que vai facilitar a nossa vida para poder usar aquela fórmula. Então quem é a acumulada? 1/3, 2/3 e 1. E aqui é meio e 1. Primeira coisa é pegar cada distribuição S e obter sua acumulada, tá? A gente está vendo caso discreto, mas caso contínuo o processo é a mesma ideia, tá? E aí a gente vai obter a acumulada do meu Szão lá, que é a junção das duas carteiras. E aí qual é o processo? É simples, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver é quem é o lambda dessa carteira. O lambda é a soma dos outros dois lambdas. 3 mais 2, que é 5. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ponderar essas probabilidades acumuladas que acabamos de obter por quem? Pelo lambda de cada distribuição de que ela vem. Então, como assim? Primeiro eu vou olhar para S1. Qual é o lambda de S1? 3. Qual é o lambda total? 5. E qual é a função acumulada em 1 para S1? 1/3. Entenderam? Esse 3 aqui é esse lambda 1. Esse 5 é esse 5 daqui, o lambda. E esse 1/3 é a acumulada de S1. E agora a gente soma, faz o mesmo processo para S2. Quem é o lambda de S2? 2. O lambda total, 5. E a acumulada em 1 é meio. Tá? Resolvendo isso, dá 2/5. Tá? Cancela esse 2 com 2, dá 1/5. Esse 3 com 3, dá 1/5. 1/5 mais 1/5, 2/5. P de S, 2 agora. Mesmo procedimento, os pesos não se alteram, tá? Porque eu sempre estou falando da mesma distribuição. Então, é sempre 3/5 e 2/5. Agora, eu vou pegar como é 2, vou olhar a função acumulada em 2 para cada um deles, que é 2/3 e 1. Resolvendo isso, a gente vai ter quem? 2/5 mais 2/5, 4/5. E P de S3, a gente sabe que o sinistro só pode ser 1, 2 ou 3, então ficaria claro que isso é 1. Mas como é que a gente calcula isso? 3/5 acumulada de S1, que é 1, mais 2/5 acumulada de S2 em 3. Aí você vai dizer, ora, mas não tem acumulada em 2, mas acumulada em 3 para S2, mas acumulada não já era 1 em 2? Então vai ser 1 também, porque para qualquer valor acima de 2, essa acumulada vai valer 1. Tá? Então, 2/5 mais 3/5 dá 1. E aí, como é que vai ficar a distribuição final de S? A gente já viu que o lambda é 5. E aí, para ver os x e os p's de x, tá? A probabilidade em cada ponto, como eu tenho acumulada, só fazer o processo inverso. X pode assumir 1, 2 ou 3. Onde ele assume 1 com chance 2/5. E aí eu tive que somar 2/5 com alguma coisa para chegar em 4/5 na acumulada, que obviamente é 2/5. E para chegar em 1 no final, teria que somar mais 1/5. Tá? Então, esses são agora, na minha carteira agrupada de S1 e S2, as probabilidades quando eu tenho um sinistro naquela carteira. Porque, veja, aconteceu um sinistro, eu não sei se ele veio de S1 ou de S2. Nós sabemos o quê? Que S1, como tem um lambda maior, tem um peso maior. Então, tem uma chance maior do sinistro ter sido oriundo dele. Tá? Uma chance de 3/5, enquanto a chance de ter vindo de S2 é, de certa forma, 2/5. E aí, fazendo essas ponderações, a gente vai achar os valores da probabilidade de cada um daqueles sinistros. Como 3 só pode acontecer quando ele vem, por exemplo, de S1, então realmente teria que ser menor do que esse 1/3. Ora, se não pode ter 3 quando veio de S2, então só tem 3 quando veio de S1. Por isso que essa probabilidade aqui é, no caso, menor. Tá?
Então eu espero que tenha dado para entender o processo, dê uma praticada aí, tentem ver também em atividades extras como é que funciona no caso contínuo, mas a ideia por trás é a mesma, tá? E aí vamos olhar mais algumas coisinhas teóricas para finalizar a aula, tá? Agora a gente vai ver o processo inverso, tá? O teorema 2, na verdade, é o contrário, tá? Então, pensa que eu tenho meus sinistros, que tem os valores que eles podem assumir, tá? Tem uma grande quantidade de valores aqui, x1, x2 até xnzinho, tá? E aqui está a distribuição de probabilidade desses sinistros, tá? E aí, o que é que eu estou dizendo? Eu estou pegando, olha bem, variável aleatória, número de sinistros igual a xi. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu peguei lá, eu tive uma grande quantidade de sinistros, tantos no valor de 100, tantos no valor de 10, tantos no valor de 1000, e aí eu separei esses sinistros de valores iguais em grupos, tá? Então veja, NI não é o número de sinistros com valores iguais a XI, então ó, se isso daqui fosse o 10, esse foi o número de sinistros com valor 10, se isso daqui fosse 100, número de sinistros com valor 100, 1000, número de sinistros com valor 1000. E o que é que eu estou dizendo? Se eu fizer esse processo aqui, eu tenho que essa S-call é uma poação composta, tá? E aí, cada um desses N são independentes e, além disso, cada um deles tem uma distribuição Poisson. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o processo inverso. Antes eu tinha várias Poissons, carteiras, somei numa Poisson só. Agora eu tenho uma Poisson composta lá, que é a minha carteira toda, e eu posso separar ela em pedaços, agrupando por quem? Pelo valor do sinistro. E aí cada agrupamento desse também tem distribuição de Poisson, tá? Então o fato da gente trabalhar com a distribuição de Poisson para a frequência dos sinistros, tá? N permite que a gente faça vários tipos de brincadeiras matemáticas dessa, tá? A distribuição de Poisson nos dá essa liberdade. E aí, por fim, tá? Só ver como fica a aproximação normal para a distribuição de S-call, tá? A gente já sabe que se eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão, eu tenho a aproximação para a normal 1. Isso é nada mais, nada menos que o teorema do limite central, tá? Ou, se eu tenho um grande número, né, de sinistros, tá? E um grande número de apólices, obviamente, não pode ser sinistro de poucas pessoas, tem que ter um grande grupo com um grande grupo de sinistros, eu não posso ter várias apólices e poucos sinistros. A gente pode fazer a aproximação, tá? É uma propriedade, a Poisson se aproxima de uma distribuição normal, tá? Com esperança e variância. Só que aí o que é que a gente pode ver, tá? Que a demonstração vai ser omitida, mas vocês podem dar uma procurada nos livros aí da bibliografia que tem uma indicação lá de como funciona essa demonstração. Mas a ideia aqui, reparem, o que é que eu estou fazendo? Poisson composta, aqui continua sendo a média, lambda esperança de x, e aqui continua sendo o desvio padrão, tá? Que é lambda esperança de x ao quadrado, tirei a raiz. Só que ao invés de estar falando de número de apólice e número de sinistros, tá? Ou de um ou de outro, eu não estou olhando para o que aconteceu e posso aproximar. Eu estou falando só que o parâmetro lambda, ou seja, a minha média esperada de sinistros, não precisa necessariamente ter sido ocorrido, e sim é a expectativa, vai para infinito, eu posso fazer essa aproximação. Novamente, propriedades da distribuição Poisson, tá? Que nos permitem fazer esse tipo de extrapolação. E isso é muito útil quando a gente está fazendo modelagens computacionais, tá? Ou mesmo manuais. Vamos ver esse exemplo aí para a gente finalizar nossa aula de hoje. Temos x, nossa distribuição de sinistro, para facilitar nossa vida, continuam sendo discreta, tá? Mas se a gente não vai atrás da distribuição exata, não importa se é discreta ou contínua. E temos a Poisson composta com lambda igual a 100. E aí, com a probabilidade de, nessa carteira, a gente ter um valor total de mais de 200 de sinistro. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Calcular a média e a variância dessa distribuição, né? S-call, e aí fazer a aproximação normal. Para calcular a média e a variância, a gente precisa calcular quem? A esperança de x e a esperança de x ao quadrado, porque o lambda nós já temos.
Quem é a esperança de x? Tem a distribuição de x, uma discreta, então é só aplicar a definição, tá? Que é quem? Os valores vezes as suas probabilidades. 1 vezes 0,6, mais 2 vezes 0,3, mais 3 vezes 0,1. Somando tudo isso, a gente vai encontrar o quê? Que a esperança de x é igual a 1,5. E aí, por preguiça, eu vou calcular usando aqui também a esperança de x ao quadrado, que pela definição são os valores de x ao quadrado vezes a sua probabilidade, somo tudo. Esperança de x ao quadrado, resolvendo essa conta simples, é 2,7. Então, a gente tem esperança de x e esperança de x ao quadrado, podemos calcular a esperança de S col e a variância de S col. Quem é a esperança de S? É lambda vezes a esperança de x. 100 vezes 1,5 é 150. E quem é a variância? Lambda, esperança de x ao quadrado. 2,7 vezes 100, 270. Agora basta fazer a padronização. Probabilidade de S col ser maior do que 200, subtrai da média, divide pelo desvio padrão, virou uma normal z, que deve ser maior do que o quê? 200 menos 150, dividido pelo desvio padrão, que é raiz de 270. Tá? Resolvendo essa continha, isso vai dar probabilidade do meu z ser maior do que 3,04. E aí vocês podem usar uma tabela normal ou usar o R para achar essa probabilidade. É 0,00118. Então, se a seguradora cobrar 200, tá, de prêmio de risco, aí, ou na verdade nem de prêmio de risco, já pode ser o prêmio com carregamento da seguradora, a chance dessa carteira, esse pessoal daí ter superar 200, tá, é muito pequena, tá? Então ela teria uma boa margem de solvência, tá? A aula de hoje foi só para dar uma noção do funcionamento dessas distribuições compostas. Se vocês olharem o Ferreira, ele também aborda a binomial negativa composta. Então, essa ideia de distribuição composta é só qual é o comportamento do meu S-call quando eu assumo a distribuição de N com a distribuição específica e olha esses tratamentos, o que é que eu posso fazer com soma, o que é que eu posso fazer com essas brincadeiras, tá? Então, a gente poderia ver outros casos. Fica para vocês estudarem aí no material. Eu só aqui quis abordar a poação composta, que é a mais utilizada e também é mais cobrada. E também vocês podem ver lá no livro do Bowers essa matéria, tá? Ficamos por aqui, até uma próxima aula.